Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse domingo, dia 5 de setembro. Geralmente os programas de domingo, o planejamento de domingo é um planejamento que eu faço praticamente só para mim, então eu não costumo compartilhar aqui no YouTube, mas muitos de vocês pedem para eu continuar postando esse planejamento diariamente, então eu vou tentar fazer esse planejamento de domingo aqui com vocês. Seguimos em data FIFA, né? Seguimos com jogos do Brasileirão reduzido, porque os times que estão cedendo jogadores para as seleções estão tendo seus jogos adiados, então os jogos do Brasileirão estão ficando mais defasados. Temos nesse domingo eliminatórias da Comebol também, né? Esse aqui estava ali fora chorando demais, eu vi que não ia conseguir gravar, então eu trouxe ele aqui para dentro. Esse é o Paçoca. Foram batizados o Biscoito e Paçoca. Enfim, não quis colocar nada relacionado ao trade, porque eu já consumo trade e futebol quase que 24 horas por dia. Então quando eu estiver com eles e com a minha família, eu quero estar com a cabeça fora daqui, tá? Então ele vai ficar por aqui enquanto eu faço meu planejamento. Bom, então temos eliminatórias da Comebol e eliminatórias da UEFA e, se eu não estou enganado, um jogo do Brasileirão, se não for adiado, entre o CAP e o Sport. Beleza? Então vamos lá. Bom, deixa eu passar rapidamente como que foi esse dia 4, esse sábado. Tivemos na Bundesliga 3, na terceira liga da Alemanha, né? Um 3-0, um 2-0, 1-1 e 3-3. E um último jogo aqui, fraquinho, o Magdeburg 1-0 para cima do Kaiserslautern. O Kaiserslautern já vinha com um ataque muito fraco. É uma liga que eu gosto de fazer, um horário bom no domingo para mim. Então, para quem gosta de trabalhar na Alemanha, esse é mais um campeonato que eu gosto de acompanhar, tá? Bom, em relação aos jogos que a gente tinha separado aqui, Noruega, eu tinha separado um back favorito na Noruega. A Noruega venceu a seleção da Letônia por 2-0. Parece que não teve muita dificuldade. O Haaland fez o primeiro gol. A Sérvia passou fácil para cima de Luxemburgo, com 3 do Mitrovic, pelo que eu estou vendo. Não, foram 2 do Mitrovic aqui no início e 1 do Nikola Milenkovic com passe do Kostic. O Kostic, que era o jogador que eu não estava conseguindo lembrar o nome ontem do Frankfurt, que eu gosto muito, número 10 do Frankfurt. Que mais? A Rússia, que a gente tinha separado contra a seleção do Chipre, foi 2-0 Rússia também, foi um jogo, se eu não me engano, bom para back favorito, porque a Rússia começou muito bem e marcou logo aos 6 minutos. Né? Então, para quem tem método de back é o favorito, parece que foi bom. Eslováquia e Croácia, que foi 1-0 para a Croácia, eu não sei se deu padrão para trabalhar o match odds, parece que o primeiro tempo foi bem dividido. O Remy e Botafogo ainda não começou, o Bahia e Fortaleza ainda não começou. Ucrânia e França, que era um jogo que eu tinha separado para gols, repetiu o placar do primeiro jogo 1-1. Acho que não foi fraco, acho que foi fraco o jogo. E o outro jogo que a gente tinha separado, Israel e Áustria, esse sim. Foi um jogo muito bom. O pessoal trabalhou longa exposição e bateu ainda no primeiro tempo. Né? Aqui no primeiro tempo foi 3-1 o primeiro tempo desse jogo. E tivemos um 5-2 de Israel, excelente resultado do Israel, né? Que vai bater de frente aí com a Áustria, principalmente essa questão de confronto direto para poder se classificar. Bom, acho que do que eu separei era isso, não tem muito mais destaque aqui além disso não. Vitória venceu o Operário era um bom mandante e o Vitória era um visitante ruim, o Vitória acabou vencendo e por enquanto 1-1 Guarani e Náutico. O Náutico teve um jogador expulso, marcou mesmo assim, mas acabou já tomando um empate. Vamos ver se consegue segurar esse empate o time do Náutico. Bom, vamos então falar dos jogos deste domingo. Começamos às 9 da manhã com a terceira liga da Alemanha. O Havels vai jogar novamente. Eu tenho acompanhado essa equipe porque essa é uma equipe péssima, tá? São 6 jogos, 6 derrotas, 2 gols marcados e 13 gols sofridos. Vai enfrentar um dos melhores times da competição, que é o Dortmund 2. Lembrando que os times de segunda divisão, eles não podem subir. Os times de segunda divisão. Os segundos times dos times de primeira divisão, né, o Dortmund 2, o Bayern de Munique 2, eles não, aqui o Freiburg 2, eles não podem subir para a segunda liga da Alemanha, a Bundesliga 2. Então sempre que eles estiverem numa zona de classificação, eles passam a vaga para a equipe seguinte. Tá? Isso é bom. Isso é simplesmente
um jeito da equipe principal colocar, às vezes, os times de base para jogar, dar uma bagagem para a galera e depois eles vão subindo para o time principal. Tá? Mas é muito bom dar uma olhada nesse jogo. Eu vou até separar aqui uma possibilidade, aqui no dia 5, uma possibilidade de ficar de olho no mercado de gols desse jogo aqui, porque eu acho que o Dortmund pode ter facilidade para vencer esse jogo. Tá? O time do Havertz é muito fraco. Havertz contra Dortmund 2. Vou colocar assim, fica mais fácil. Deixa eu colocar aqui um bullet. Oh, meu Deus. Aí, beleza. Beleza. Isso é só pra mim, né? Eu pretendo trabalhar esse jogo, é só uma dica. Se você quiser acompanhar, acho que é interessante, tá? Bom, Belarus. Bielorrússia contra País de Gales. O País de Gales, se eu não me engano, o último jogo foi um amistoso que eu cheguei a acompanhar. Foi contra a Finlândia. Foi agora há pouco, dia 1º de setembro. Faz algum tempo que eu não acompanho a seleção de Gales. Mod de 1,55. A situação do grupo. Os dois times têm 3 pontos, só que o Bielorrússia tomou 11 gols. Bom, do desempenho que eu tenho assim, mais recente de País de Gales, que foi na Euro, não foi uma seleção ruim. Tá? Deixa eu pegar aqui o desempenho na Euro. Ó. Foram uma vitória para... Não, aqui, ó. Foi um empate com a Suíça, uma vitória da Turquia, uma péssima seleção da Turquia, né, que pelo menos se mostrou assim na Euro. Aí segurou a Itália até onde deu e tomou um gol no final, né, 1-0. E aí perdeu nas oitavas de final para a Dinamarca. Foi um time que durante a Euro eu sempre falei, olha, não se deixe enganar, o País de Gales não é tão bom assim. E eu sinceramente acho que não é isso tudo. Tá? Por isso, como eu não tenho... isso aqui seria uma odd para trabalhar no back favorito. Como eu não tenho confiança de trabalhar no País de Gales, eu prefiro me manter de fora. Tá? Albânia e Hungria. Bom, a Hungria segue a sina, né? É um excelente time em casa, faz muito barulho, a torcida é muito irritante, chega até a ser um pouco chata, joga um monte de objeto no campo, enche o gramado, mas o time não rende tanto. Pelo menos foi assim na Euro. Contra a Inglaterra agora nas eliminatórias, perdeu de 4-0. E eu elogiei bastante, né? Ó, Portugal segurou bastante, até que no final Portugal fez. Aí tomou mais 2. Contra a França, saiu na frente, tomou um empate. Contra a Alemanha, se eu não me engano, chegou a abrir. Chegou a estar na frente do placar, a Alemanha empatou, depois a Hungria tornou a voltar para frente do placar e a Alemanha voltou a empatar. É um time chato, mas contra a Inglaterra não conseguiu se dar muito bem. A situação do grupo é o seguinte: a Albânia, na minha opinião, briga por vaga, por mais que tenha perdido para a Polônia. A vitória da Polônia foi importante, mas sinceramente eu acho que a Albânia ainda briga por vaga e diretamente, obviamente, com Polônia e Hungria. Então isso aqui para mim é um confronto direto. Tá? Isso aqui é confronto direto, jogo pegado, não é jogo, acho que para muitos gols, acho que é um jogo difícil. Tá? A Albânia tem tomado poucos gols, os gols que a Albânia tomou contra a Polônia foi uma questão acima da média. Então eu vou ficar de olho no match odds aqui. Tá? Albânia e Hungria. Se eu pudesse deixar de dica para vocês que forem também fazer esse jogo, não sei se vocês vão fazer, é a bola alta da Hungria, bola aérea. Tem muitos jogadores interessantes para esse tipo de fundamento. Tá? Inglaterra e Andorra, uma cotação abaixo de 1,01. Deve estar 1,01 na Betfair. Esse tipo de cotação é só para quem quer brincar com alguma coisa e tal. Isso aqui não serve para mim. É um jogo completamente, para mim, para os meus métodos, intrabalhável. Tá? Islândia e Macedônia do Norte. Bom, a Macedônia começou com uma cotação muito baixa contra a Armênia na rodada passada. Se eu não me engano, estava 1,80. Eu fiquei de fora desse jogo. Eu listei a Macedônia como um time que poderia se complicar. Por mais que eu goste da seleção da Macedônia, achei que a odd estava muito baixa. Nesse momento eu já acho a odd da Macedônia justa contra a Islândia. Tá? A Islândia é uma seleção que não deve se classificar, mesmo tendo a segunda vaga não estando tão assim difícil, porque deve ficar a disputa da segunda vaga entre a Armênia, Macedônia e Romênia. Eu acho que a Islândia não tem muita chance. Eu acho que a fase boa da Islândia já passou.
tá? E com isso, provavelmente a gente vai ter uma queda grande nos próximos anos da Islândia, que chegou ao topo fazendo aquela boa Eurocopa aquela vez e até depois fez uma aceitável Copa do Mundo, mas acho que ficou nisso, tá? Então nós temos uma Macedônia até fora de casa, até com uma odd bem alta, poderia até estar um pouco mais favorito. Eu acho que isso aqui tende a ser um jogo para gols, no máximo 3 gols, mas também pode ser um jogo interessante para o Leper, a equipe em campo. Tá? E aqui eu vi que eu coloquei errado Albânia e Hungria. Então eu já vou aproveitar para corrigir, que eu já coloco ali em cima no mercado de Leper, a equipe em campo. E aqui vai ser Islândia e Macedônia. Deixa eu só fazer uma curiosidade aqui em relação ao Pandev nessa Macedônia. Deixa eu pegar o último jogo da Macedônia aqui, que foi contra a Armênia. E deixa eu ver se o Pandev jogou, que era a minha dúvida, né? Não, ele já estava suspenso, né? Acho que ele realmente se aposentou. Onde é que eu estava? Bulgária e Lituânia. Tenho muito desconhecimento em relação à Bulgária. Um grupo onde tem Itália e Suíça. Provavelmente é por ali que vão estar os classificados. Completo desconhecimento. Mesma situação de País de Gales e Bielorrússia. Aqui, em relação ao País de Gales seria mais a falta de confiança. A Bulgária é pura falta de conhecimento mesmo. Então, se eu não conheço, eu não trabalho. Bélgica e República Tcheca. Aqui nós temos uma odd, na minha opinião, justa da Bélgica, mas é uma Bélgica que vem sofrendo gols. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Os últimos jogos da Bélgica. Ó. Aqui na Eurocopa meteu 3 para cima da Rússia, depois contra a Dinamarca tomou 1, Finlândia não tomou nenhum, Portugal passou. Um jogo muito difícil, para a Itália tomou, para a Estônia tomou os 2 gols. Tá? Por que eu acho que aqui pode ser um jogo interessante para a Bélgica também tomar o seu gol? Apesar de achar que vai vencer. Tá? Nós temos aqui do lado de cá um time muito bom da República Tcheca, que fez uma excelente Eurocopa. A República Tcheca foi eliminada, se eu não me engano, nas quartas de final para a Dinamarca, depois que eles passaram pela Holanda. E tem jogadores muito interessantes. O Souček é um jogador muito bom que joga na Premier League. O Patrick Schick, que se eu não me engano ele não tá nessa escalação, não tá nessa convocação por algum motivo, se eu não estou enganado. Não sei se é por conta de Covid, alguma coisa assim. Mas é uma seleção muito boa, muito organizada. Tá? Mas eu não acho que é páreo para a Bélgica nos 90 minutos. Só que assim, eu não tenho confiança para trabalhar um back Bélgica contra a República Tcheca depois de ter visto o que eu vi da República Tcheca na Euro. Me causa um pouco de desconfiança, né? A Bélgica nem sempre começa com aquela vontade, com aquele tesão todo de jogar. Às vezes é um time que busca a recuperação de resultado, né? Sai atrás e depois vira com facilidade até. Tem jogadores excepcionais, a geração belga continua sendo uma geração muito forte. O Eden Hazard, o Lukaku, o Witsel, Carrasco, a gente tem o De Bruyne, cara, são jogadores assim, essa geração belga não ter ganhado um título ainda é uma coisa estranha até, né? Assim como, por exemplo, a geração croata, tem uma geração espetacular, ficou em vice-campeã do mundo. A Islândia também, dado as devidas proporções, conseguiu chegar muito bem quando a sua geração foi boa, então tem que se aproveitar. Mas assim, se fosse para trabalhar alguma coisa aqui em relação aos últimos jogos, eu trabalharia o mercado de gols, porque nos últimos 3 jogos, nos últimos 3 confrontos entre as duas equipes, foram ambas marcam, né? A República Tcheca conseguiu marcar no jogo de ida, foi 1-1, não foi um jogo tão pegado assim, mas foi um jogo de 1-1. Os outros 2 amistosos foram 3 gols e 4 gols. Então eu traria para o mercado de gols, mas eu vou ficar quieto, tá? Seleção belga para mim ainda é uma coisa muito difícil de se ler às vezes, tá? Alemanha e Armênia, aqui mais uma cotação extremamente baixa para os meus métodos, não valeria a pena me expor por aqui, apesar de achar que a Armênia ela merece com que a Alemanha tenha uma cotação um pouquinho mais alta, nem que seja talvez
1,15, 1,20, né? Para pelo menos dar o devido respeito à Armênia e talvez até dar uma oportunidade de trabalho aqui. Mas com essa cotação tão baixa, vai ser aquele massacre da Alemanha, onde a Alemanha vai marcar a hora que quiser, ou vai pensar que vai marcar a hora que quiser, e eu pretendo ficar de fora do mercado. Cara, não trabalhar também é trabalhar. Não clicar, optar por não clicar também é trabalhar. Não é porque o jogo vai acontecer que você tem que colocar dinheiro, né? Às vezes eu estou fazendo meu planejamento aqui, aí você que está assistindo está pensando assim, porra, mas esse cara não vai fazer nada. Gente, planejamento é justamente isso. É você já criar cenários para saber se você vai ter, provavelmente, situações para os seus métodos ou não. Eu não vou vir para um jogo onde a Alemanha tem 1,05 de odd. Não faz sentido. É caçar pelo em ovo. É simplesmente o vício de trabalhar. Eu não vou fazer isso. Entendeu? Eu tenho amor ao meu dinheiro, eu tenho respeito à minha gestão. Então, quando eu for trabalhar, eu vou trabalhar num jogo onde provavelmente vai me permitir expor o meu método, né? Romênia e Liechtenstein também olha aí, ó, outra 1,05, só porque Liechtenstein é uma seleção muito fraca. Aqui eu acho que é um jogo também para a vitória da Romênia, mas é muito difícil a gente encontrar isso em clubes, tá? Em seleções é muito fácil, principalmente lá na Europa. Espanha e Geórgia, mais uma odd baixa. Olha, a Geórgia costuma complicar um pouco a vida da Espanha, né? A gente tem aqui nos confrontos diretos sempre a Espanha ganhando apertado, ó, 1-0, 2-0, 1-0. Aqui esse 2-1, se eu não me engano, foi um gol lá no finalzinho do Dani Olmo. Olha aqui, ó, aos 92 minutos. Cadê? Deixa eu ver se vai puxar. SofaScore. Aqui, ó. Aos 92 minutos o Dani Olmo fez o gol. Foi um massacre da Espanha. A Geórgia tinha saído na frente. Mas, cara, não foi um jogo fácil. Então não pense que a Espanha vai ter facilidade aqui. Pode ser que nesse jogo a Espanha até goleie. Mas eu não acho que vai ser um jogo tão fácil, não. Tá? E para isso eu não vou me envolver num jogo com 1,10. Se eu não acho que vai ter facilidade. Eu acho que a Espanha vai ter bola? Claro, a Espanha tem bola contra todo mundo. A Espanha obriga a seleção contra ela a jogar sem a bola. Você também concorda? Pois é, eu também acho. É melhor ficar de fora. Melhor ficar de fora. Não vou fazer nada não. Bom, Suíça e Itália. Olha que jogão. A gente vai repetir, né, o jogo que a gente teve na Eurocopa, onde a Itália acabou vencendo a seleção da Suíça por 3-0. A seleção da Itália foi muito boa na Eurocopa, tanto é que venceu, né? A seleção da Itália não perde há 35 jogos, perdeu aquela sequência de vitórias que tinha, mas não perde há 35 jogos, já está assim numa sequência espetacular. Só que vem tomando gols nos últimos 4 jogos, isso aí contando tudo, né? Não só as eliminatórias. Os últimos 5 dos 6 jogos foram menos de 2,5 gols, e ambas marcam nos últimos 4 dos 5 jogos. Nos últimos 9 dos 10 jogos que disputou, a Itália saiu na frente. Tá? Sobre a Suíça, nos últimos 6 jogos a Suíça vem sofrendo gol, mais de 2,5 em 4 dos últimos 5 jogos. Aqui a gente já tem um espelho. Na Itália é menos de 2,5 nos últimos 4 dos 5, na Suíça é mais de 2,5 nos últimos 4 dos 5. Tá? Ambas marcam também 5 de 6, bem parecido com a Itália, e aqui, primeiro a marcar em 5 de 7. Aqui a gente tem 2 times que gostam de sair na frente, mas eu acho que está mais para a Itália nesse caso, né? Em relação ao confronto direto, a Itália não perde para a Suíça nos últimos 5 jogos. É um pequeno tabu, né? E nos últimos 4 dos 5 confrontos entre as duas seleções, foi menos de 2,5 gols. Me parece um jogo difícil, e todo jogo difícil às vezes merece uma atenção aqui na minha prateleira do Leia Pior Equipe em Campo, porque eu posso, obviamente, ter oportunidade de trabalhar quando uma das equipes esteja, obviamente, superior à outra naquela questão temporal, né? Com 15, 20 minutos de superioridade, isso eu gosto bastante. Kosovo e Grécia, jogo parelho. Jogo parelho me interessa, apesar da situação do grupo aqui praticamente já está definida. Eu acho muito difícil que esses dois tenham chances, mas pode ser um jogo pegado, um jogo disputado. Kosovo e
Faz tempo que eu não faço o jogo da Grécia. E por último, San Marino e Polônia. Outro jogo sem odd. Não tem odd aqui porque qualquer time que jogar contra a Polônia vai ter uma... contra a Polônia. Qualquer time que jogar contra San Marino vai ter uma cotação de 1,01. Os caras são muito fracos, tá? Então eu fico de fora. Então eu consegui fazer uma filtragem aqui de 4 jogos praticamente nas seleções, tá? E foi isso. Sobre a eliminatória sul-americana. Vamos lá. Primeiro jogo, Brasil e Argentina. Não vou dizer que isso aqui é uma revanche da Copa América, porque a Copa América já passou, o Brasil perdeu. O que a gente tem aqui é de novo um confronto entre as duas seleções. Primeiro colocado contra o segundo colocado. A Argentina ainda tem chance de ficar de fora, mas é muito difícil, muito improvável. Talvez não fique em segundo lugar. E o Brasil segue 100%, não vem jogando bem, vem recebendo muitas críticas, não vem jogando bem mesmo, mas vem vencendo, né? Nas coletivas é possível identificar que o Brasil está feliz de estar mantendo os recordes, mas, cara, não tem convencido. O jogo do Brasil é muito difícil de fazer alguma coisa. Ou você vai trabalhar gols no segundo tempo, ou se expor em gols no primeiro tempo, ou provavelmente você vai ficar ali sem ter leitura para o match odds, né? É difícil mesmo. Para esse jogo da Argentina, como é um clássico, como é um confronto muito pegado, costuma ser um confronto muito pegado, pode ser que dê leitura para o match odds, porque a gente costuma ter um time melhor que o outro em relação ao tempo, né? Geralmente o primeiro tempo um time é melhor, o segundo tempo o outro time é melhor. Então, como a gente tem um jogo parelho aqui, também acho que é um jogo interessante para o mercado de match odds. E aí eu posso trabalhar contra qualquer uma das equipes. Depende da leitura, do momento, da odd, tá, do que eu estou vendo no jogo, da situação. A gente está com uma promoção para esse jogo. A gente não, né? A Betfair está com uma super cotação para esse jogo. Oferecendo 25 para o Brasil vencer a Argentina. Assim, uma coisa a gente tem que confessar. As super cotações da Betfair envolvendo o Brasil estão entrando. Se eu listar aí super cotações envolvendo a seleção brasileira na Copa América, nas eliminatórias, cara, tem batido quase tudo. Não é tudo, mas tem batido quase tudo. Contra o Chile, por exemplo, nessa semana não, nessa semana ainda, o Chile jogou, na minha opinião, até melhor e o Brasil venceu. Então, assim, em relação à supercotação, a oportunidade de você se registrar, se você não tem uma conta na Betfair e aproveitar, é boa, porque o Brasil vem mantendo 100% e vem ganhando bastante nos últimos jogos, tá? Então, se você não tem conta na Betfair e quiser aproveitar essa supercotação de 25 no jogo do Brasil contra a Argentina com uma aposta máxima de R$10, você clica no primeiro link aqui, rola a página para baixo e dá uma olhada nesses termos de uso aqui, beleza? Nenhuma casa de aposta, mesmo a Betfair, que tem também a exchange, ela dá dinheiro de graça. Ela vai oferecer essas promoções para, obviamente, trazer clientes. Você pode se aproveitar disso desde que você esteja consciente que é preciso ler os termos de uso para que você, obviamente, não seja enganado, tá bom? Eu não defendo ninguém, nenhum tipo de casa, mesmo a Betfair que tem parceria comigo, eu nunca trago mentira aqui para vocês, tá? É bom ver o que vocês estão fazendo. Equador e Chile, bom, nós tivemos o exemplo do Equador agora contra o Paraguai. Eu fiz o primeiro tempo do Equador, eu achei aquela cotação do Equador muito baixa, aquela cotação deveria ter subido. Eu tentei fazer uma subida da odd do Equador, mas ela não subiu. Fiquei scalpando ali, cheguei a fazer mais de 60 entradas. Fiquei com um lucro residual pequeno, mas a odd não queria subir. O time estava confiando muito no Equador por conta da questão da altitude, e eu acho que isso vai se repetir contra a seleção do Chile. E o Chile, eu costumo dizer que a seleção chilena ela é muito orgulhosa. Mesmo quando ela não está bem, mesmo quando ela não tem muitos espaços, eles se lançam. Então isso aqui pode ser um jogo para gols. Mas assim, eu não tenho confiança para trabalhar, por exemplo, longa exposição para mais de 3 gols aqui. Então se eu for fazer alguma coisa, vai ser relacionado a gols para no máximo 3 gols. Eu não concordo de novo com essa odd do Equador. Acho que a odd do Equador é baixa e ela está aí por conta da altitude. O Equador não joga bem, não vem jogando bem pelo menos, tá? Então eu vou ficar exposto aqui provavelmente, se tiver um jogo do jeito que eu estou esperando, eu vou ficar exposto em alguma coisa relacionada a gols para no máximo 3 gols, tá? Paraguai e Colômbia,
O jogo do Paraguai contra o Chile contra o Equador foi fraco. Não gostei do jogo do Paraguai. Acho que o Paraguai jogou com um regulamento debaixo do braço, querendo pontuar fora de casa e acabou por ser derrotado, né? A Colômbia empatou com a Bolívia, um resultado, na minha opinião, péssimo, mesmo com a altitude lá na Bolívia. Acho que isso aqui tem tudo para ser um jogo para gols também, mas mesma coisa que eu comentei no Equador. Se eu for trabalhar gols aqui, provavelmente vai ser para um cenário máximo de 3 gols. Parecido com tipo um campeonato brasileiro, né? Por não ter tanta confiança assim nessas seleções. Uruguai e Bolívia. Já o jogo do Uruguai, eu gostei bastante do que eu vi contra o Peru. Foi um jogo muito aberto. Seleção peruana propondo bons contra-ataques. O Uruguai, quando se recuou também, quando retrancou lá atrás, também fez bons contra-ataques. Só que aí você tem uma cotação muito baixa contra a Bolívia. A Bolívia é um time que é bom de bola aérea, brigador, que tem capacidade talvez de surpreender o Uruguai, pelo menos no primeiro tempo. Isso faz com que eu fique de fora dessa cotação tão baixa do Uruguai. Se fosse uma seleção europeia, tipo uma Noruega, como a gente fez lá o jogo da Noruega contra a Letônia, a 1,20 tudo bem, mas o Uruguai contra a Bolívia, por mais que eu saiba que a seleção boliviana é fraca e que a gente tem aqui na qualificatória uma Bolívia que só tem uma vitória, eu não me arriscaria na sorte do Uruguai. Não te aconselho colocar o Uruguai em múltipla, não te aconselho trabalhar sem assistir o jogo, tá? Dá uma olhada. Às vezes realmente vai ser um massacre do Uruguai, mas eu prefiro, né, ficar ressabiado nessa situação. E por último a gente tem Peru e Venezuela. Eu achei o jogo da Venezuela contra a Argentina bom, mesmo eles tendo tomado um cartão vermelho no começo, o que prejudicou muito o desempenho da equipe, e eu acho essa odd do Peru baixa. E esse jogo aqui eu trabalharia o mercado de gols e talvez até colocaria alguma coisa numa longa exposição. Venezuela, cai nunca. Até colocaria alguma coisa numa longa exposição. Aceitaria trabalhar uma longa exposição se fosse preciso, porque a seleção peruana precisa desesperadamente. Deixa eu dar uma olhada aqui, uma vitória, 5 pontos. As duas seleções precisam desesperadamente da vitória. E a Venezuela mostrou para mim, por exemplo, mesmo estando perdendo da Argentina de 3-0, o time não, com um jogador a menos, o time não parava de ir para cima. O Soteldo jogando demais, eu não sei se ele está suspenso ou não, me parece que não, né? Mas vale ficar de olho nisso daqui. Né? O Peru empatou com o Uruguai, acho que está confiante para poder continuar pontuando e pode ser interessante a gente ficar de olho no mercado de gols aqui. Tá? Esse jogo do Peru com o Uruguai poderia ter saído muito mais do que 2 gols. E Atlético Paranaense e Sport. Bom, os últimos jogos do Paranaense estão sendo horríveis, né? A gente tem um Paranaense, se você colocar aqui, com 5 vitórias nos últimos 5 jogos, é isso mesmo? Caramba! Brasileirão perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Cuiabá, perdeu para o São Paulo em casa, é isso mesmo. E perdeu para o Atlético Mineiro fora de casa. Caramba! Aí dentro de casa foram derrota para o São Paulo, derrota para o Corinthians. Cara, aquela força que o Atlético Paranaense estava, já não está mais. Que estranha essa odd tão baixa, né? Eu acho que isso tem, obviamente, relação com a situação do Sport, que está muito baixa. O Sport fora de casa é mediano para baixo, o CAP dentro de casa é mediano. Deu uma bela caída depois das derrotas, vem tomando muito gol e não era assim o CAP dentro de casa. Não dá para confiar no CAP com uma cotação abaixo de 2. É um time que tem capacidade de colocar uma odd abaixo de 2 contra o Sport? Sim, mas o desempenho do CAP não vem bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa, se tem relação com as competições a mais, né? Tivemos aqui uma derrota para o Galo e aí um jogo de Copa do Brasil, né? Onde o Paranaense acabou classificando. Pode ser que aqui eles tenham poupado. Aí aqui contra o São Paulo, pode ser que eles tenham poupado para o jogo da volta da LDU. Ou estavam desfocados, alguma coisa assim. O jogo da volta não, o jogo de ida. Aí depois nós tivemos o Cuiabá, fora de casa, onde também eles podem ter jogado com reserva, porque iam pegar a LDU em casa e precisavam devolver um resultado e devolveram, eles classificaram. Aí tiveram o Corinthians, a derrota para o Corinthians
também pode ter tido alguma relação com o jogo da Copa do Brasil. Então, assim, acho que o calendário do CAP tá bem complicado, né? Só que agora, no jogo contra o Sport, não tem nenhum jogo de competição de Copa do Brasil, Sul-Americana para jogar. É jogo para focar. Então pode ser que sim, pode ser que agora, focado com jogadores titulares, o CAP possa dar uma leitura contra o Sport, mas eu prefiro colocar como leitura aqui para assistir esse jogo ao vivo. Os outros jogos, pelo visto, foram adiados, tá? Então eu vou ficando por aqui. Beleza, pessoal? Esse é o meu planejamento pessoal. Talvez eu tenha esquecido de avisar isso no começo. O que eu vou fazer aqui, obviamente diz respeito a mim, mas eu compartilho esse planejamento para ver se ajuda você de alguma forma. Espero que esse planejamento, o meu planejamento pessoal, ajude o seu de alguma forma. Não esqueçam de deixar aqui embaixo também alguma informação que você possa ter, não só para mim, para me ajudar, mas para outras pessoas que acompanham aqui. Escalações, informações específicas de jogadores, isso ajuda demais e é uma forma de a gente se ajudar também e continuar crescendo juntos. E nunca é tarde e nunca é demais lembrar vocês. Ainda estamos no início do mês, gestão de banca, foca nos seus métodos de trabalho, um dia de cada vez, um passo de cada vez, né? Cara, amanhã não vai acontecer nada diferente, não pode acontecer nada diferente, tu não vai se tornar rico, você não vai dobrar sua banca amanhã e você provavelmente, tomara que não vai quebrar. Então, um dia de cada vez, beleza? Tente fazer o melhor possível, trabalhando da melhor maneira possível, aproveitando as oportunidades e assim no longo prazo você consiga permanecer vivo por aqui, que é o primeiro objetivo. O lucro é consequência de um bom trabalho. Beleza? Então um excelente domingo para vocês. Já aproveito para desejar uma boa semana a todos. Um grande abraço e a gente fica por aqui. Valeu!